obra dessa vez é o Eu Sou Atualmente um Figurão do Cultivo. Nesta primeira parte trarei os primeiros 4 capítulos do Manhua. Espero que vocês gostem. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscreva no canal do Tio Marcial e bora rir. Tudo começa com a janela do sistema avisando o Prota que o resultado do teste agora está perfeito e ele não tem mais nada a ensinar, então se despede do protagonista. O Prota fica em choque dizendo: droga! Não desarme ainda! Após bater na janela do sistema não obteve nenhuma resposta. Então começa a explicação que já faz 5 anos que o Prota foi transmigrado para esse mundo de cultivo, e que esse sistema o havia ensinado tudo o que havia para aprender sobre física, química, inglês, história, música, esportes e até mesmo política e geografia, o que permitiu que ele fosse chamado de santo do poema, santo do xadrez e por aí vai, sempre ganhando o primeiro lugar em todas as competições, mas ele foi levado a um mundo de cultivo, então qual o ponto de aprender essas coisas? Questionou o protagonista. Afinal, o mundo em que ele está agora é um mundo em que as pessoas podem voar, os monstros podem rir e zombar de suas presas e até mesmo te devorar sem esforço. Este é um mundo de cultivo imortal. Tolerando a humilhação de aprender conteúdos do ensino médio, ele esperava ansiosamente pelo dia em que aprenderia a cultivar como um imortal e voar pelos céus. Chegou até mesmo a procurar imortais na esperança de aprender com eles. Porém foi considerado sem raízes espirituais e acreditou ter que viver como um mero mortal pelo resto de sua vida. Por medo da morte, escolheu uma montanha bem escondida perto da cidade para viver um estilo de vida autossuficiente. Também é informado que ao dominar física e arquitetura ele recebeu um robô que funciona de forma semelhante à inteligência artificial. Também resgatou um cão de raça pura que estava largado à beira da estrada. Ele se contentou com o que tinha e com a vida que levava, pois já era muito melhor do que a vida que levava no outro mundo. Uma princesa e sua serva andavam pela floresta, a princesa reclamando de seu pai que havia armado um casamento arranjado com um cara que ela não gostava. A serva tentava acalmar a princesa e também estava preocupada com sua segurança. A princesa responde que já estava próxima de condensar seu ki, e nenhuma fera seria páreo para ela. A serva retrucou dizendo que já faz 3 anos que ela estava tentando construir sua base de cultivo. A princesa tinha a intenção de se esconder de seu pai em um lugar que nem os pássaros se atreveriam a cagar. Até que percebeu um tipo de construção, era a casa de nosso Prota. Ela não imagina quem poderia estar morando num lugar como esse. Elogiando a arquitetura, ela decide verificar o lugar e pede que a sua serva não a chame de princesa, apenas de senhorita. O Prota aparece e ela se apresenta como Lu Xiu, diz ser uma pessoa normal e pede para entrar na casa do Prota. O Prota pensa que ela parece uma cultivadora, e também que o espírito do falecido sistema poderia estar lhe enviando uma namorada. A princesa esbanjava a beleza e diz estar cansada de tanto andar. Rapidamente o Prota abre caminho e já sugere que ela pode ficar alguns dias. Ela retruca que pretende apenas fazer uma pequena pausa. Ele oferece uma bebida e afirma não ter hóspedes há 5 anos e pede ao seu robô para trazer melancia aos convidados. A princesa diz que não pode comer, pois melancia é uma fruta para não cultivadores, desdenhando do nosso Prota. Então ela percebe que o pátio de sua casa não era normal. O robô aparece, deixando os convidados sem entender nada, e muito assustados, afinal um robô espiritual com uma inteligência espiritual tão alta, poderia até ser um robô imortal. O Prota acalma elas dizendo que se trata de seu mordomo, e o nome dele é Xiao Bai, e ele é um robô. Este pede desculpas para as senhoritas pelo susto, e elas ainda fora de órbita escutam as explicações de que ele é apenas uma IA, e que é feito usando tecnologia avançada, não é nada demais, apenas alguns truques. A princesa fingindo entender enquanto toma consciência da grandiosidade de nosso Prota. Ele se surpreende positivamente por ela entender tão facilmente. Ele diz para experimentarem a melancia que ele mesmo plantou, comenta também que antes não conseguia comer algo tão natural. A princesa aceita respeitosamente pensando no Prota como um especialista, não o deveria recusar. Admirando a beleza desta melancia ela dá uma mordida e sente algo diferente, um grande fluxo de energia espiritual passa a circular seu corpo, olhando para trás, percebe uma deidade, onde deveria estar seu reflexo, e um grande fluxo dessa energia atravessava seu corpo. Isso é ki espiritual,
E aí todo esse exagero que lembra muito Shokugeki no Soma, é então interrompida pela serva preocupada, e ela abre os olhos. Consegui construir a fundação, por causa da falta de visões ele sofreu por 3 anos e não obteve tal resultado. Uma simples melancia fez algo tão extraordinário. O prota estranha a situação, e a serva dela também. Rapidamente ela agradece o prota por ajudar em seu avanço e o chama de sênior. Como eu disse, sou apenas um cara comum e esta é apenas uma melancia comum, que isso não deve ter nada a ver com a melancia e que ele não deve chamar ele de sênior, pois ele não é tão velho. Ela pensa se por acaso irritou o especialista, e pensa nele como um veterano. Isso mesmo, o especialista se disfarçou de homem comum para experimentar viver uma vida comum. Quase revelei a identidade dele agora. É claro que ele está chateado comigo, que descuido de minha parte. Ela se desculpa com ele e diz que o ofendeu pois estava muito animada. O prota com vergonha fica feliz que ela gostou de comer a melancia, e chama o seu cachorro Blackie, que vem correndo de língua de fora com estilo e senta. Então o prota joga a melancia pro dog, e afirma que ele adora comer sua comida. A princesa acha um desperdício e fica espantada. Pensa que ele deve estar passando um ensinamento da lei celestial de humildade perante os céus e dá a ele uma jade como agradecimento pela melancia e a sua serva diz que ela não poderia dar isso. Mas ela adverte que não é nada demais e que tem que mostrar gratidão pelo prota, na intenção de voltar a comer melancia muitas vezes no futuro. O prota humildemente aceita a jade e eles se despedem. Fora da casa, a serva pergunta por que ela teria dado aquela preciosa jade para ele, e a princesa responde que muitos ex-cultivadores seniores de santos transcendentais gostam de fingir ser um mortal e viver uma vida comum, julgando o prota como um inigualável especialista. Pensa que seu dever como princesa é fazer amizade com esses especialistas. Desde que ele aceitou a jade, isso significa que um bom relacionamento foi formado, e afirma que sua sorte está muito boa hoje. A serva pergunta se então elas estão voltando agora para o palácio para que ela se case com Duamuli. E a princesa até se arrepia só de lembrar disso. O prota chama a atenção de seu dog para essa pedra e afirma que sua qualidade é média, e quase adequada, mas pelo menos é um presente de uma garota. Blackie pega com a boca e corre. Cão burro, não coma isso, vai ter diarreia. Blackie. Alguns cultivadores se espreitam pela região e um deles afirma que existem monstros por aí. O capítulo 2 começa com o prota pescando, ele pensa que é muito relaxante aqui. Após muito tempo, ele começa a pensar do porquê não ter pego nenhum único peixe. Ele acha estranho e diz que coloca muita comida para os peixes todo mês, mas não entende por que não consegue pegar nenhum peixe. Ele olha para o Blackie e com um olhar sombrio pergunta se ele já comeu todos. Ele se lembra de colocar uma carpa dourada, mas não a vê em lugar nenhum. Bem, acho que vou ter que ir ao centro comprar krill. Ele diz ao robô para ficar e cuidar da casa. Ah, Sr. Lee está aqui. O nome do nosso protagonista é Lee Nianfan. As pessoas na cidade o chamam de Sr. Lee. Todos o adoram e o tratam muito bem. Ei, Sr. Lee, venha conferir meus pãezinhos recém-assados no vapor. Ele diz que irá conferir depois. O prota pensa, embora ele não seja um cultivador, devido aos ensinamentos do sistema, ele pode ajudar os outros. Ele até mesmo cura as pessoas de suas doenças. As pessoas pensam que ele é ótimo, mas ele pensa que é apenas uma ciência básica, e que na verdade ele não consegue nem manter um peixe vivo. Sr. Lee, está aqui para comprar algum krill novamente? Mas você não comprou alguns não muito tempo atrás? Nem me lembre, coloquei todo o krill no lago, mas não consegui pegar nenhum peixe. Já verificou a qualidade da água, ambiente e ração? Já, e não era para haver nenhum problema. Sr. Lee, pode haver um monstro à espreita na lagoa. O prota se assusta com a possibilidade, então o vendedor diz que tem uma tartaruga ali e que essa tartaruga pode ser colocada na lagoa, e caso ela continue segura ali, então a lagoa estaria livre de monstros. Pois todo dia ela sobe para pegar um pouco de sol, e caso ela não suba então provavelmente teria sido pega pelo monstro. O prota diz, eu compro essa tartaruga, por favor. O comerciante diz que se não fosse pelo Sr. Lee, sua barraca já teria se fechado há muito tempo. Esta tartaruga é jovem e não é de uma raça preciosa, então ele o daria gratuitamente. Lee Nianfan agradeceu, obrigado chefe.
Andando pelo comércio, ele ouviu dizerem que Nana foi capturada por um monstro nas montanhas. Ele se espanta, pois Nana é filha da tia Zan, ela sempre o chamava de grande irmão, era adorável como um anjo. É dito então que 3 cultivadores subiram a colina para salvá-la. A mãe de Nana diz que eles não conhecem o local, e as montanhas são muito extensas, pode já ser tarde demais quando a encontrarem. As pessoas confortavam a mãe. Com um sorriso, Prota diz que conhece bem as montanhas e iria atrás deles para mostrar o caminho. Todos ficaram encantados com o Protinha. Ele então diz que irá alcançar aqueles 3. Alguns dizem que é muito perigoso, mas o Prota diz que em caso de perigo ele vai fugir, sua intenção é apenas mostrar o caminho, então tudo ficaria bem. O Prota pensava consigo mesmo, não tenha medo, Linianfa. Você consegue, pela Nana. Ele pensa que a Jade em suas mãos o ajudaria, pois quem a deu era uma cultivadora. Ele gostaria de saber se funciona contra monstros. O Blackie late, au! O Prota entende que os cultivadores já alcançaram o monstro, enquanto ele dizia pro Dog que com certeza vão salvar a Nana e que eles já poderiam voltar. O Blackie corre como um cachorro quando vê a porta de casa aberta. Cachorro idiota, correndo lá para ser morto. Um dos cultivadores subestima o monstro, o chamando de apenas um monstro leopardo. Ele diz que deve derrotar esse monstro para ser elogiado por seu mestre. Uma cultivadora o chama de irmão e diz que por esse monstro, nem seria digno de receber elogios. O terceiro se dirige ao leopardo monstro e diz que são discípulo da seita imortal Vangian e vieram para salvar as pessoas. Tolos, disse o monstro. 3 crianquinhas fedorentas tentando matar monstros, certo? Como são corajosos. Hoje, eu, o Lorde Leopardo, vou comer todos vocês. Arrogante. Luo Xuan, Luau, alinhem-se. Espada, levante. Muito devagar. Espada se forme. Espada vai. É muito lento, muito devagar, muito devagar. Você acha que pode ser o herói depois de cultivar por alguns anos? Eu tenho cultivado por 200 anos, posso facilmente matar vocês 3 com um dedo. A cultivadora chama por seus irmãos de seita. Apressem-se e defendam-se. Como poderia ser, derrubou os 2 em um movimento. Ela se assusta. O monstro se vira para ela e diz que as fêmeas humanas têm carne gostosa, e ele tem certeza de que ela terá um sabor delicioso. Ela pede ajuda a seu irmão. Monstro, se você ousar encostar um dedo na Júnior, eu te mato. Nós somos discípulos da seita imortal Vangian, nossa seita vai lutar contra você até sua morte. Olhe para o seu ambiente desolado, do que eu tenho medo? Disse o monstro. Agora vou comer sua linda Júnior bem na sua frente, uma mordida de cada vez. Por favor, deixe-nos ir, implorou a cultivadora. Um barulho vem da floresta e chama a atenção do leopardo. Quem? Eu não posso acreditar que se aproximou silenciosamente. Alguém veio para nos salvar? Talvez o mestre tenha percebido que estávamos em perigo. Rapidamente algo se aproximava. O mestre dos 3 pirralhos? Poderia ser o mestre da seita imortal Vangian? Então Blackie aparece. Apenas um cachorro de passagem? Me assustou por nada. O que um cachorro comum está fazendo aqui? Estou de bom humor hoje, eu não vou comer você, saia do caminho. Blackie responde, monstro leopardo, renda-se agora antes que seja tarde demais. Este cão realmente falou. Como um cão pode ser tão confiante? Cão, corra, este monstro é muito poderoso. Então você é um cachorrinho. Oi, cachorro preto. Você por acaso ficou louco de cultivo? Você sabe com quem está falando? O Blackie respondeu, Eu não costumo sair muito, então eu realmente não sei. Então eu vou te dar um golpe que vai acordar seu cérebro, depois disso você vai saber. Tenha um gostinho do meu poder. Eis que um canhão de energia roxo, com um raio circundando-o, foi atirado no pretinho. O leopardo ainda atirou dizendo, não seja um cachorro estúpido em sua próxima vida, e ria ha. Um furação chegou a se formar com tanto poder ali. Blackie abre a boca e começa a absorver aquele canhão de energia como se não fosse nada.
Depois de absorver tudo aquilo, ele senta como se tivesse acabado de voltar da casa da sua avó. Todos ali presentes, com exceção do cachorro, ficaram em choque. Como isso é possível? Meu ataque foi realmente comido. O Blackie então diz, de qualquer maneira. Meu mestre estará chegando em breve, não quero perder meu tempo com você. E o céu escurece, o que preocupa o leopardo. Já que você fez algo que eu não gosto, então você deve ser punido. E como se fosse uma divindade, o cão projeta sua enorme pata de cachorro que desce dos céus. Só de ver tal coisa o leopardo entra em choque. Assustado ele diz, isto é uma grande pata de cachorro. O Blackie, coberto de energia, no estilo Goku Super Saiyajin Blue, grita, morra! Enquanto isso o leopardo chorando diz que é apenas um pequeno monstro. O leopardo implora pelo perdão do Lorde Cachorro em lágrimas. Blackie revela que é tarde demais, então sua pata atinge o leopardo e podemos observar que no local do impacto, como se fosse um inseto, só tinha um corpinho irreconhecível e uma poça de ketchup. Eis que então que a escuridão some, a luz volta a penetrar aquela montanha, e então vemos os cultivadores se jogando aos pés de Blackie, agradecendo por salvar suas vidas. Blackie então os nota e após reduzir completamente sua enorme aura, ele diz para que eles se levantem, e revela que seu mestre gosta de experimentar a vida de um mortal com uma identidade comum, e que eles devem se lembrar disso. Foram eles que mataram o monstro leopardo. Ele não teve nada a ver com isso, ele é apenas um cachorro comum. Quando o mestre chegar, não mencionem nada sobre o que eu fiz. A cultivadora se questiona internamente, mestre? Afinal, que tipo de pessoa seria mestre de alguém tão poderoso? Blackie continua, trate meu mestre como um homem comum, e me trate como um cachorro comum. Ele pergunta se está claro, enquanto dá uma urinada marota e todos ficam pasmos. Um poderoso cão-monstro como esse, quem poderia ser seu mestre afinal? Eles concordam e diz que se lembrarão disso e que ele pode ficar tranquilo. Então finalmente o prota chega chamando por seu dog. Os cultivadores emocionados por finalmente poderem ver essa pessoa extraordinária. Ah! O prota parece cansado e suando. Você não me ouviu chamando por você? Por que correu tão rápido? Estou exausto depois dessa perseguição. Então esse é o especialista extraordinário que vive a vida de um mortal, disseram os 3 cultivadores. E o prota lá? Não te disse para parar, você não pode me ouvir? Dando um tapa no cachorro. Oh, agora você sabe como lamber. Resmungou, que tipo de especialista de alto nível ele é? Tratando o cachorro imortal como um cachorro comum. Irmão mais velho, ele é o Lorde Cachorro cuja pata cobre o céu, e mesmo o mestre pode não conseguir pegar a pata. Então você está subestimando o mestre Irmã Júnior Loshua. Nosso mestre é o mestre da seita imortal Wang Jian, e ele certamente seria capaz de pegar a pata. E orgulhoso diz que levaria apenas alguns meses para se recuperar da lesão. Algo não está certo. Não há flutuação de poder espiritual sobre essa pessoa, não importa o quanto você olhe, parece definitivamente um mortal. Oh! Desculpe, meu cachorro incomodou você, e o prota se apresenta. Obrigado aos heróis por matarem um monstro e salvarem Nanão hoje. Todos vocês trouxeram paz para a cidade caída. O jovem cultivador reflete sobre o nome do prota e de repente ele se sente iluminado. Não é à toa que se escondeu como um homem comum, até o nome é tão significativo. Mestre, você é digno de ser um especialista. Se jogando no chão, os cultivadores dizem, é um prazer, conhece-lo, Sr. Li. A mulher se apresenta e apresenta seus irmãos e ela diz ser filha do mestre da seita imortal Wang Jian e que deve ser o destino eles terem se conhecido hoje. O prota se aproxima do cadáver. Isso é um monstro. Há um monstro leopardo. Com licença, posso dar uma olhada mais de perto? Enquanto a cultivadora se sente ignorada, o prota diz que na vida anterior dele esse era um animal protegido. As pessoas não entendem. Protegido, animal, vida anterior. O prota então nota algo e pergunta o que é isso. Este é o Dan demoníaco do monstro leopardo, afirmou um deles. Para um monstro poderoso como o monstro leopardo, seu Dan demoníaco é muito valioso. Se usado para melhorar o cultivo, pode elevar pelo menos 3 níveis do reino. O prota afirma só ter visto algo assim em séries e filmes em sua vida anterior. E fica encantado que o verdadeiro seja tão precioso. Ele diz para a cultivadora que ela deve guardar bem,
Pois é muito valioso, e como ela poderia deixar isso flutuando desse jeito? Colocando o Dan demoníaco na mão dela. Ela questiona: Dan demoníaco? Isso significa que é para mim? Uau! Outro cultivador diz: Senhor Lee, a derrota do monstro leopardo foi pura sorte, não nos atrevemos a pegar. O prota diz que já que eles derrotaram o monstro, o Dan é naturalmente deles. O que intriga a moça. Ela se questiona, achando ter entendido que o prota está testando a honestidade deles. E que se ela pegar esse Dan demoníaco, ela poderia muito bem estar morta. E continua: mesmo que eu não possa suportar abrir mão de se separar disso. Se o Sr. Lee quiser, por favor, fique com este Dan. O dog faz um som, chamando a atenção do prota, que vira para olhar e vê o rosto do cachorro todo animado e de língua de fora, entendendo que ele quer dizer que Blackie teve uma ótima ideia. E isso é: você fica com o Dan e eu fico com o corpo do leopardo, pode ser? Queremos experimentar o gosto desse monstro leopardo. Enquanto diz isso, o Blackie encara os cultivadores. Com exceção da jovem que ficou encantada com a ideia de ficar com o Dan demoníaco, os outros ficaram em choque com a possibilidade dele pensar nesse monstro como um pedaço de carne. E pensando no prota como um senhor muito gentil, aceitam esse destino. O prota, envolto de pura tranquilidade, diz para o Blackie que ele está encarregado de levar o corpo. O Blackie não parece ter gostado da ideia, por ser um longo caminho até sua casa, encara sutilmente os cultivadores, os deixando apreensivos. Não muito tempo depois, vemos todos eles caminhando enquanto o sol se põe. Senhor Lee, não se preocupe, eu tenho um bom físico, por favor, deixe que eu carrego este corpo para você. Mas, por favor, não desgaste seu animal de estimação. Enquanto outro cultivador carregava Nanã, com uma aparência relaxada. O prota ri, e agradece, uma vez que ele insistiu. A cultivadora pergunta se ele já esteve em sua seita Vangian, e diz que da próxima vez o levaria até lá, pois o senhor dessa seita era seu pai. O prota agradece a Deus em pensamento por todos os cultivadores imortais serem tão amigáveis hoje em dia. E que talvez ele tenha cruzado para um mundo harmonioso de cultivo imortal. Chegando da cidade, todos os moradores comemoram felizes o fato deles estarem de volta, e de Nana estar segura. Os mestres imortais e o Sr. Lee juntos trouxeram Nana de volta. A garota corre em direção à sua mãe chamando por ela. O prota diz que agora está tudo bem, e recebe os agradecimentos das pessoas. Também diz para a tia Zan, mãe de Nana, que o monstro foi morto pelos 3 cultivadores, e que ele não fez nada. Enquanto isso, um dos cultivadores está impressionado que o prota não está disposto a ganhar o crédito, e até mesmo deu a eles o Dan demoníaco. Lin Yanfa afirma que eles devem estar cansados e os chama para ir à sua casa, para provar a carne deste leopardo. Os 3 aparentemente não esperavam por isso. Aceitando o convite do prota com muito prazer. Chegando em sua casa, ele é recebido pelo Xiaobai. E os cultivadores têm aquela reação quanto à possibilidade de ser um robô espiritual. E o prota novamente tem que explicar que não é um robô espiritual, é apenas um pequeno truque. Ele pensa que essa cena sempre tem que explicar que é um pequeno truque sempre que um convidado aparece? Isso é muito chato. Por favor, entrem, vocês são bem-vindos. Os cultivadores comentam entre si que se isso é apenas um truque, que porra de figurão absurdo é esse sênior? Já dentro da sala de estar do nosso prota, eles comentam que não só isso, mas todo o resto da casa, é tudo muito perfeito, limpo, e contém conhecimentos profundos por trás. Até o chão é mais limpo que um espelho de bronze. A cadeira é suave e é como se ela estivesse agarrando suas bundas. Este é o mundo do figurão. O prota está explicando que mora em uma área remota e raramente recebe visitas e diz que não precisam ser tão formais, apenas tratem como se fosse sua própria casa. Os cultivadores agradecem ao Sr. Lee, e um deles diz que sua casa é de fato bem luxuosa, até a decoração. O prota, pensando que eles devem estar impressionados com o design de interiores de um mortal do mundo moderno, esse sim é o interior de uma casa de um mortal comum. Ele fica feliz por poder mostrar algo tão moderno para esses cultivadores. Um deles se apressa e pergunta se pode fazer uma pergunta. Posso perguntar o que poderia ser isso?
E aponta para um equipamento branco ao lado do sofá. Um dos cultivadores pensa que essa era a pergunta que ele queria fazer também, e a outra pensa, que diabos é aquela coisa? Oh, isso é um umidificador e purificador de ar. É apenas uma tecnologia para purificar e refrescar o ar. Refrescar! Isto não é apenas ar fresco, isto é. E ele chega até a cair. Como você pode cair quando se está sentado? Pergunta o irmão. Irmão sênior? Você está louco! Diz ele com uma cara séria. O Lorde Cachorro nos avisou antes para tratá-lo como um homem comum para ele experimentar uma vida comum. Então temos que tratá-lo como um mortal. Se ele diz que é para refrescar o ar, então que seja. Para refrescar o ar. Sim, irmão, eu fui descuidado. Senhor Kiwin, o que você acabou de dizer? Pergunta o prota. Ah, nada. Eu só estava dizendo. Como o ar é tão fresco aqui, isso explica o porquê. Ha, ha, ha. Ah, é isso então, diz o prota. Mas não apenas isso, minha água também é purificada pelo purificador de água. Basta apertar o botão aqui. Uma fragrância repleta de ki espiritual inunda a sala. Os cultivadores inalam com grande felicidade e prazer percorrendo todo o seu corpo. Água espiritual, ki espiritual, é como um elixir espiritual. Que bom que vocês gostaram, diz o Sr. Lee. Eu vou pro quintal cozinhar. Se quiserem mais chá, por favor, sirvam-se. Obrigado, Sr. Lee. O do meio agradece respeitosamente. Após a porta se fechar, suas caras mudam repentinamente. Essa foi perto. Fui muito descuidado agora, diz um deles. Acho que encontramos um especialista extraordinário. Irmão Kinju, por favor preste atenção. Se você provocar esse mestre, eu definitivamente não irei protegê-lo. Ei você, já se inscreveu no nosso canal? Siga o Tio Marcial nas redes sociais. O canal está começando agora. Ajude-nos com um valor simbólico no Pix, ou compartilhe o vídeo com seus amigos. Bora continuar sobrinhada. Ouça com atenção Kinju. Se pudermos nos tornar amigos dele, seria a maior bênção em nossas vidas. Embora este especialista pareça ser uma boa pessoa. Porém não podemos. E é interrompido por um deles que pega um pergaminho em suas mãos e questiona. O que é isso? Assustando seu colega. Hey, você não me ouviu agora. Não se atreva a tocar nas coisas do especialista sem permissão. Calma, irmão sênior, já que meu irmão sênior me pediu para não fazer isso, não serei imprudente. Este pergaminho foi descartado aqui, apontando para uma lixeira. Parece ser um objeto descartado. Ah, mas ainda assim você deve ter cuidado, alertou. Por que não abrimos e damos uma olhada? Isso assustou o irmão. Kinju, como você pode sequer pensar nisso? É isso que um cultivador deve fazer? Tudo bem, mas cuidado. Está aberto. Diz ele enquanto abre cuidadosamente. Isto é! Exclamou. Uma forte sensação invadiu sua mente, a calmaria do ventar, folhas ao vento, então um homem velejando suavemente uma pequena embarcação em águas calmas. Este nota algo, ele é um espadachim, então pula e desaparece rapidamente. Um leve rastro paira no ar, andando sobre a água como um mestre, então algo percorre o corpo do cultivador, ele foi atingido por um golpe de espada. Isso é, intenção da espada. Há uma intenção da espada nessa pintura. Ele é chamado pelos outros e não responde. Irmão sênior, irmão Luau, o que você tem? De repente você estava perdido em pensamentos. Eu estou bem, é só que... Enquanto ele dizia isso, outro estava mais preocupado com a pintura. Estou bem, é só que, bastou um olhar, eu fui levado para a pintura, sentimentos de solidão, arrogância, destemor e desespero surgiram dentro de mim. Eu vi um espadachim que estava a caminho de um duelo com outro homem que estava do outro lado do rio, percebeu que eu estava no meio e me penetrou com apenas um golpe. Eu também senti isso, a intenção da espada nessa pintura. Hã? Do que diabos vocês estão falando? Você é burro? Tem uma intenção tão poderosa, você não pode sentir isso. Como pode se chamar discípulo da seita imortal Vangian?
Os discípulos da seita imortal Vangian cultivam técnicas de espada e por isso somos muito sensíveis à intenção da espada. Kinju não é um bom aprendiz, então é normal que ele seja mais lento. Di enquanto toca no ombro de seu irmão. Eu não sou um bom aluno? Retruca ele, mas meus resultados teóricos foram ainda melhores que os de vocês. A mulher diz que se pergunta por que do Prota ter descartado tal tesouro. Vocês estão falando de mim? Diz ele. Ó Sr. Li, lamentamos ter tocado em suas coisas sem permissão. Por favor, não se ofenda. Ó, é isso. Esse é meu esboço de desenho que joguei fora. Eu desenhei casualmente, então é apenas um esboço simples e não representa meu verdadeiro nível. Diz o Prota um tanto nervoso. Você disse que é só um simples esboço. Pensam eles. Em choque, todos eles pensam que um mero esboço continha tanta intenção da espada. Quão poderoso ele é? Bem, já que é apenas um simples esboço. Sr. Li, por favor, me perdoe por perguntar, mas gostaria de saber se você poderia nos dar este seu desenho. Ah, pode ser que você gosta disso? Todo tímido, o Prota diz que se você gosta, apenas leve embora. Bem, é apenas um rascunho normal que descartei. Você não tem que pedir perdão ao perguntar, isso é um pouco embaraçoso. Infelizmente, desde que o sistema me ensinou a desenhar, ninguém nunca viu meus desenhos. Então é assim que se sente quando alguém gosta do seu trabalho. E então ele é interrompido. Obrigado, Sr. Li, gritando e saudando respeitosamente. Os três se curvam. E isso surpreende nosso Protinha. Rapidamente ele se vira e chama por seu irmão dizendo que não é tão tarde, eles devem enviar imediatamente a pintura de volta ao mestre da seita antes que algo inesperado aconteça. O Prota estranha essas palavras. Inesperado? Você tem medo que eu volte atrás nas minhas palavras? Hararara, Sr. Li, só estava brincando, disse ele enquanto também rapidamente dizia para pegarem a pintura, e o Prota rindo felizmente. Sr. Li, vamos nos despedir. Jamais esquecerei esta grande bondade. Acredito que meu cultivo certamente melhorará com o encontro de hoje. Da próxima vez, gostaríamos de receber o Sr. Li, para mostrar nossa gratidão. Os três partem voando em suas espadas pelo céu. Enquanto o Prota observava. Ele diz que esses são cultivadores imortais, salvaram Nana mas não quiseram nada em troca, apenas uma simples pintura. Comparado a ele sou muito inferior, não me admira que o sistema diga que não tenho talento para cultivar a imortalidade. Certo, Blacky? O cão olha para ele com cara de quem já está acostumado com isso. Ah, eu realmente quero ser um herói e ajudar o mundo, diz o Prota. Então vemos que no dia seguinte, a princesa do primeiro capítulo volta a aparecer, e diz, tenho certeza que não foi um sonho, sério porque você não acredita em mim. Se não fosse pela ajuda de um especialista, como poderia romper e construir a fundação? Isso não pode ser falsificado, certo? Mãe. E assim encerramos o capítulo 4, espero que vocês tenham gostado, deixe nos comentários se gostariam da parte 2, ou se devo procurar uma outra obra pro canal. Críticas e sugestões são bem-vindas. Falou!